Você deixaria seu filho passar só 2 horas por dia aprendendo português, história, geografia, a BNCC, em um software de inteligência artificial? 8 horas de aula, 2 horas no software de IA e as outras 6 sem o professor dando aula ali na frente, mas com atividades sem plano de aula fixo, inclusive sem professor exatamente, porque eles chamam de guia, não exatamente de professor. Essa é a proposta da Alpha Schools, uma escola que voltou essa semana na mídia, numa reportagem do New York Times, anunciando a expansão de outras unidades ao redor dos Estados Unidos. A primeira unidade é no Texas. E a gente agora vai abrir a porta, o portão dessa escola, para olhar um pouquinho por dentro e ver o que ela pode ensinar a gente a imaginar futuros não muito distantes em educação. Esse é o Pulse IA, começou. Ela é uma escola, gente, de elite, uma escola particular, e que tem uma seleção muito criteriosa de alunos, isso é importante considerar. Tem uma infraestrutura excelente, tanto física quanto do ponto de vista de professores, e é uma escola que tem um marketing, assim, ó, de ponta. E o modelo que eles usam, que gerou esse bafafá todo, é o modelo que eles chamam de 2-hour learning, ou seja, 2 horas de aprendizado por dia. As crianças chegam, passam 2 horas no computador, que tem lá uma inteligência artificial que não é generativa, isso é importante dizer, e o resto do tempo das outras 6 horas, o que eles fazem? Projetos, rodas de conversa, outros programas de empreendedorismo, liderança, tecnologia, enfim. E os professores? Não há professores, esse é o grande marketing. Inclusive, eles chamam o que seriam de professores, que são de fato professores. Mas eles chamam de guias, porque eles não têm essa função historicamente consolidada de professores. Eles vão ali incentivar as crianças e os adolescentes a se manterem engajados na plataforma, a fazerem outras atividades. Eles não têm plano de aula para seguir, não têm currículo para cumprir, enfim. Por isso que eles não os chamam de professores, chamam de guias. Mas eles são professores, né? Enfim. Bom, isso é o que está na mídia. Eu li um artigo recentemente dos pais dos alunos da Alpha School dizendo exatamente como que funciona. E aí eles revelaram ali alguns pontos. Eles gostam da escola, é importante dizer, mas eles trouxeram alguns pontos. Por exemplo, na verdade, há tutoria não só de inteligência artificial. Cada professor que seriam esses guias ainda dão tutoria das matérias ali que seria da BNCC deles, só que 5 professores para um aluno, 5 alunos para um professor, ou seja, é uma sala de aula quase que exclusiva. Outra coisa, eles não ficam só 2 horas na plataforma, alguns chegam a ficar 3 horas ou 3 horas e meia na plataforma. Eu não tô aqui pra falar funciona ou não funciona, porque eu também não tô lá, a gente não consegue, eu detesto quando falam de escola só olhando por coisas de fora. Mas eu queria trazer aqui uma reflexão de como que a Alpha Schools pode ajudar a gente a pensar um futuro breve em educação. Vamos chegar lá. Será que é por causa só da inteligência artificial? Ou seria por causa do que acontece nas outras 6 horas? Porque talvez o segredo não esteja na IA ou no software que é desenvolvido lá, mas sim no espaço que ela libera para que essas outras coisas que tradicionalmente não são valorizadas na escola convencional entrem. E o impacto é a simbiose do que acontece nessas outras coisas e projetos com aquilo que é desenvolvido ali dentro daquele software. Eu não estou dizendo que a IA não funcione, mas eu estou dizendo que é impossível a gente ignorar o que acontece nas outras 6 horas. E tem mais, ninguém explica qual que é a metodologia de aprendizagem que é usada pelo software de inteligência artificial. Será instrucionismo disfarçado de inovação? Aquela mesma lógica, ensina conteúdo, faz teste, só que performado com tecnologia e personalização? Esse é o ponto que mais me inquieta em relação às soluções de tecnologia e IA para a educação. E me deixa indignado tanto que as pessoas que não são técnicas em processo de aprendizagem se arrogam a dar solução para a educação sem olhar para essa questão. Todas as soluções de IA que eu já vi até hoje para a educação, elas adotam a mesma metodologia instrucionista lá da era industrial. É um vídeo no YouTube, é um texto de abertura, um exercício de nivelamento e depois um monte de exercício de repetição até que o aluno, uma hora, melhora. E na Alpha Schools é exatamente assim, pelo que eu li no relato dos pais. Isso me deixou assim, eu não acredito, achei que ia ser alguma coisa diferente, mas não é. E eu repito, não é a personalização que substitui a metodologia. É a escolha metodológica que dá sentido e direção ao aprendizado. Estou querendo dizer, gente, seja na relação humano-humano, professor e aluno, ou seja na relação humano-máquina, crianças e IA, o que importa não é a tecnologia. O que importa, antes de tudo, precisa ser discutido é qual que é o caminho metodológico que é estabelecido ali. Que concepção de aprendizagem que é trazida ali. Isso faz diferença. Agora tem algo que me encanta profundamente nesse modelo. A quantidade de dados relevantes que uma escola como essa pode produzir, gente, é algo assim, fascinante. Outro dia eu escutei uma analogia que explica muito bem isso. A IA pode estar para a educação hoje o que o microscópio foi e é para a biologia e o que o telescópio foi e é para a física. Eu sou entusiasta muito do Database Learning, da gente entender quais são os dados realmente que a gente precisa se atentar para a gente qualificar o processo de aprendizagem e para a gente entender o que realmente faz sentido ser aprendido em cada fase do desenvolvimento humano. Eu acredito que em educação a IA pode realmente revelar o invisível, mas isso também exige consciência,
técnica, responsabilidade, experiência em chão de escola e muito pensamento crítico. Tem uma coisa que eu aprendi com a agrofloresta lá da Casa Fundamental, é assim, um sistema forte, firme, que é próspero, ele precisa de diversidade. Então, para o sistema educacional do mundo, quanto mais iniciativas bem-sucedidas e experiências educacionais bem-sucedidas, melhor para o sistema. Eu por aqui continuo torcendo pela Alpha School, espero realmente que não seja um grande esquema de marketing e que ela inspire pesquisadores, inspire professores, educadores a irem além, a melhorarem, a integrarem tecnologia de ponta de forma consciente, consistente em relação a processos educacionais. Os links para o pulso especial Alpha School estão lá aqui no link, veja, ou no link na bio. Espero vocês na semana que vem. Até mais.